Olá, estamos em mais um Podcast do Imagem e Credibilidade. Podcast com F, de fato do dia, de fast, daquela notícia rápida, mas com muita análise, aprofundada do ponto de vista do conhecimento, de três jornalistas que há décadas em Brasília acompanham o dia a dia da notícia e leva até você justamente o que é o fato do dia. Eu, Alexandre Jardim, juntamente com os meus parceiros e jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damásio. Neste dia vamos falar da principal notícia, porque, afinal de contas, deu positivo. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, está contaminado pela Covid-19. O que era impensável e até algum tempo atrás foi colocado como uma suspeição, agora é uma certeza. Está confirmado. O presidente da República está com a Covid ou coronavírus. E vamos lá, né, meus amigos? Quais são as implicações, quais são os reflexos desta doença no presidente da República para a vida de todos nós brasileiros? Afinal de contas, o presidente teve um posicionamento negacionista em todos os momentos, inclusive nesta semana, ontem, mais especificamente, com vetos a atitudes e ações de proteção contra a epidemia. E agora, convenhamos, as proteções que o presidente teve com relação a isso não deram certo, porque ele está contaminado. Então vamos lá. Como eu gosto de fazer, bola em campo, chuto para quem? Estevão Damásio. Vai lá, Estevão, começa aí o seu bate-bola falando com a gente sobre o que significa para nós brasileiros as implicações de uma doença no presidente da República. Eu acho que vai mudar muita coisa, né? Como você bem destacou, essa atitude negacionista foi cristalizada pelo presidente da República ao longo desses meses em que estamos vivenciando essa pandemia, não ajudou em nada, não contribuiu em nada, e eu acho que vai ter um efeito prático muito grande, sobretudo na população de baixa renda, que, querendo ou não, acaba sendo inspirada, influenciada, porque ocupa o mais alto cargo do país, pelo presidente da República. Então, até aqui, Bolsonaro vinha tentando construir a imagem do super-homem, né? Do homem invencível, cuja, entre aspas, gripezinha nunca o pegaria. E se pegasse, né, ele se recuperaria facilmente. Não é assim. Não é uma gripezinha. O presidente da República também está vulnerável, sobretudo se continuasse insistindo, como fez até aqui, em não utilizar máscaras em ambientes públicos, né, em não respeitar a tese do isolamento social, tão importante, cientificamente comprovado. Então, eu acho que a partir de agora, sobretudo na população de baixa renda, que, querendo ou não, repito, acaba seguindo, direto ou indiretamente, as orientações e o posicionamento de quem ocupa a presidência da República, isso vai mudar muito. Tomara que isso contamine o governo, entre aspas falando, com atitudes mais proativas e responsáveis diante do coronavírus. Rodolfo Lago, Estevão usou uma palavra chamada contaminação. E é por essa palavra que eu passo a bola para ti. Por quê? Porque o presidente, nos últimos dias, sabendo todos nós que o Covid é altamente contagioso, se encontrou com muita gente importante, de embaixadores a ministros. E o que você acha, amigo? Vai ter mais baixas no governo federal? Olha, é possível, né? Se ele testou positivo, há uma grande possibilidade aí de diversas pessoas com quem ele esteve ultimamente estarem positivadas para a Covid também, né? Ele teve com o embaixador dos Estados Unidos, ele esteve com ministros em reunião, há uma foto dele cercado de ministros, nenhum deles com máscara, né? O presidente desafiou o coronavírus até onde pôde, né? Ele imaginou que ele podia peitar o coronavírus. Um inimigo invisível, microscópico, que ninguém vê. Olha, não dá, né? Não dá para desafiar um vírus dessa forma. Então ele agora paga o preço, né?
por esse comportamento que todo mundo já avisava há muito tempo que não era um comportamento adequado, né? Nós ficamos aí, na verdade, tudo que o governo falou e externou a respeito da pandemia da Covid-19 desde o início não se confirma, né? A doença explodiu no Brasil, nós hoje somos o segundo país em número de casos, a doença cresceu no ambiente mais quente do Brasil, quando se dizia que ela era uma doença que se propagava mais no frio. Ele demitiu 2 ministros da saúde nesse processo de negação da doença, e agora a coisa culmina com ele próprio ficando contaminado. Olha, vamos combinar, né? Ele vinha há muito tempo se expondo a isso, desde a viagem para os Estados Unidos, aonde aquele avião voltou lotado de gente contaminada, né? Então, o presidente não é, como disse o Estevão, não é o super-homem. Ele é um ser humano, então exposto da mesma forma que qualquer outro ser humano a contaminação por esse vírus. É isso. E, enfim, agora vamos torcer para que a coisa não seja tão grave assim, porque, afinal de contas, ele é o presidente da República, né? É interessante, viu, Jardim? Deixa eu só aproveitar esse gancho, que eu tenho navegado muito nas redes sociais. Eu acho que é uma postura lamentável. Fruto, obviamente, dessa polarização insana, tem muita gente comemorando. Não é para a gente comemorar. Ao contrário, eu acho que devemos lamentar, né? Lamentar profundamente a que ponto a doença chegou no Brasil, né? Expondo até o presidente da República por culpa justamente da teimosia dele. Mas vamos torcer para que não seja nada grave. Não, bem lembrado, eu ia falar isso com relação ao Rodolfo, você colocou novamente muito bem, e é justamente o nosso desejo. Nós queremos o presidente da República saudável, governando o país, e, claro, isso passa uma mensagem diferente do que o presidente tinha passado. Claro que ele tem uma preocupação muito grande em retomada da economia, mas agora, sentindo talvez na própria pele as consequências de uma epidemia como essa, que esperamos, no caso dele, e deixamos aqui explicitamente dito, que seja rápida, saudável, que ele reabilite as condições de trabalhar pelo Brasil em poucos dias, sem nenhum tipo de dano, ele, de qualquer maneira, independente do retorno ser breve ou não, ele passa uma mensagem, a qual, se ele era antes um homem completamente visto como contrário às medidas de proteção, agora talvez as medidas de proteção sejam necessárias para todo mundo. Por quê? Porque se até o presidente pegou, aqueles que se justificavam na atitude do presidente agora precisam ver de uma maneira, no mínimo, diferente do que viam. Mas aproveitando o nosso tempo que vai correndo, eu queria também falar com vocês do que nós sempre falamos, que são as consequências políticas. Porque, querendo ou não, o presidente vai ter que se afastar. No momento como esse, o vice-presidente da República, chamado ala moderada do governo, assumirá. Não sabemos por quanto tempo o presidente ficará afastado, mas o padrão, né, o que se determina, são 2 semanas. Então, aparentemente, por 14 dias, não teremos o presidente Jair Bolsonaro despachando diretamente no Palácio, o que não impede dele despachar do Alvorada. Mas, enfim, eu volto a vocês, começando agora por Rodolfo Lago. Qual a consequência política, hein, Rodolfo, do afastamento do presidente da República? Olha, eu acho que, enfim, se nós já vínhamos aí numa balada, numa toada nos últimos dias de recuo daquelas posições mais extremadas, né, por outras razões, essa daí se soma, né? Então, o presidente realmente ele não anda nos seus melhores dias, né? Ele vinha com processo de fake news, ele vinha com prisão de Fabrício Queiroz, ele vinha com todas essas coisas aí indo contra aquele discurso mais extremado dele, e agora, né, o senhor coronavírus, que ele ficava peitando o tempo inteiro, acabou também agora dando uma pancada nele, né? Então é mais uma coisa para aumentar essa possibilidade aí de bola mais baixa, de bola mais no chão, de coisa mais moderada, e aí é justamente nesse momento que entra em campo
alguém que era representante justamente dessa ala mais moderada, desse discurso mais calmo, que é o vice-presidente, o general Mourão, né? Então, eu acho que essas coisas só se consolidam, só ajudam a consolidar esse caminho que já estava meio traçado. Agora, eu não sei como é que isso ficará, né, com relação às questões que estavam pendentes, né? Ministro da Educação, as outras coisas aí que o governo precisava resolver, talvez o ministro da Saúde, se isso daí vai esperar a volta do Bolsonaro efetivamente a presidência, ou se segue sendo tocado, né? Isso é uma Estevão, dúvida. rapidinho, porque o nosso tempo está estourado, qual a consequência política do afastamento do presidente da República, Estevão? Eu acho que o Jairzinho Paz e Amor vai se consolidar cada vez mais. A tecnologia não impede ele de conversar, de se articular, de definir os nomes. Talvez ele ficando mais recluso no Alvorada, ele pense seriamente em acelerar as escolhas de nomes que possam ter a respeitabilidade nessas duas pastas sociais, educação e saúde, e o estilo performático dele nas cerimônias do Palácio do Planalto, eu acho que isso também fica extremamente em segundo plano. Então, as relações com o Congresso eu acho que não vão mudar, ele não é um articulador ferrenho, não cria laços concretos com o Congresso. Eu acho que a figura do Jairzinho Paz e Amor se consolida cada vez mais, agora recluso por pelo menos 14 dias. Vamos acompanhar, até porque, como falamos no início, podem haver outras baixas, as quais não desejamos que haja, mas, infelizmente, essa doença contagiosa como pode ter contaminado outros integrantes do primeiro escalão do governo federal. Vamos acompanhar, não vamos nem ter mais fato do dia, porque realmente não dá. A gente, aqui em Brasília, está uma loucura. Fato do dia muda a cada hora, então não dá para prever nada. Mas, de qualquer maneira, continue acompanhando o podcast do Imagem e Credibilidade, porque amanhã estaremos de volta com o Fato do Dia. Podcast, F de Fato do Dia. Eu me despeço daqui, Alexandre Jardim, e também meus amigos, parceiros, Rodolfo Lago e Estevão Damasio. Tchau, até amanhã, gente. Um abraço. Até amanhã.